Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Seja f de x igual a ln de x menos seno de x para x maior que zero. Determine f' de π sobre 2. E letra B, a equação da reta tangente ao gráfico de f em π sobre 2. Novamente, nós temos aqui um exercício que eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos encontrar a derivada dessa função e depois encontrar a derivada em π sobre 2. E depois disso, na letra B, a gente vai usar esse resultado para encontrar a equação da reta tangente, passo a passo, tá ok? Então, primeiramente, para nós derivarmos essa função, eu tenho aqui, essa função é a soma de duas funções, tá? No caso aqui, a primeira função é ln de x, a segunda aqui é menos seno de x, tá? Então, e a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? A gente já viu isso nos 2 ou 3 vídeos anteriores, tá? Então, a partir de agora eu vou aplicar essa regra de forma mais rápida. Bom, então a gente precisa saber qual é a derivada de ln de x e a derivada de seno de x, tá? Então, eu vou escrever aqui do lado que se y é igual a ln de x, que é o logaritmo natural, então y' é 1 sobre x, ou seja, a derivada de ln é 1 sobre x. E se y é seno de x, então a derivada é cosseno de x, ok? E se fosse, se y fosse cosseno de x, isso seria y' menos seno de x, tá? A gente não vai precisar, mas eu só vou deixar escrito, tá? Criem uma tabela de derivadas para vocês, ou peguem essa tabela dos livros e deixem do lado nos exercícios, que ao final do 10º exercício vocês não vão nem mais precisar consultar essa tabela. Então, vamos lá. Então, a derivada da minha função f. Então, letra A, né? A derivada de f é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, menos a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Então, tá aí, pronto. Isso aqui é a derivada da função f. Logo, se eu quiser calcular a derivada no ponto π sobre 2, quanto é que dá isso? Derivada no ponto π sobre 2 é 1 sobre π sobre 2, substituindo agora x por π sobre 2 aqui na minha derivada, tá certo? Na f' de x, dá 1 sobre π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2. Ora, quem é cosseno de π sobre 2? É zero, né? Então, o que eu posso concluir? Que f' de π sobre 2 é igual a 1 sobre π sobre 2, mas isso é igual a 2 sobre π. E aqui nós já determinamos facilmente a derivada da função f em π sobre 2, tá? Vamos, então, para a letra B. Na letra B, ele quer a equação da reta tangente, tá? Ao gráfico de f em x igual a π sobre 2. Então, qual é a fórmula geral da equação da reta tangente? É y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0, tá?
Aí, a gente vai identificar quem é o x0. Então, segunda parte, segundo passo, identificar o x0. Quem é x0? Bom, se ele diz que ele quer a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a π sobre 2, é porque o ponto de tangência é π sobre 2, tá? Então, na terceira parte, eu tenho que calcular f de π sobre 2, tá? F de x0, que é f de π sobre 2. Então, vamos lá substituir π sobre 2 na fórmula de f. Na fórmula de f. Então, f, lembrando aqui em cima, no enunciado, f de x é ln de x menos seno de x. Então, para calcular f de π sobre 2, eu vou substituir x por π sobre 2. Fica ln de π sobre 2 menos seno de π sobre 2. Bom, quem é seno de π sobre 2? É 1, né? Então, isso aqui vai ficar ln de π sobre 2 menos 1. Bom, eu não sei quem é ln... eu não sei quem é ln de π sobre 2, tá? Esse valor aqui. Então, eu vou deixar do jeito que está. ln de π sobre 2 menos 1. Não preciso usar calculadora para calcular. Bom, então, no quarto passo, escrever a equação. Então, eu vou substituir todos os dados que eu encontrei na minha fórmula geral, tá certo? Eu vou substituir aqui. Então, como é que vai ficar? Y menos f de x0, que é f de π sobre 2, que é esse valor aqui. Vou colocar aqui com outra cor. ln de π sobre 2 menos 1 igual quem é o coeficiente angular é f' de π sobre 2. Ah, mas eu encontrei isso no primeiro, né, no item A da minha questão. F' de π sobre 2 é 2 sobre π. Então, 2 sobre π, voltar para o azul, isso que multiplica x menos o x0, que é π sobre 2. Tá? Bom, agora eu vou arrumar essa equação só para ficar mais bonitinha. Mas se você já quisesse deixar assim, a sua solução, a sua equação já está escrita, tá? Eu vou só escrever para ficar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, que não tem nem x, que não tem y, tá? Eu vou passar para o segundo membro. Como ele tá aqui com esse sinal negativo, ele vai passar com sinal positivo, tá? Então, y igual a ln de π sobre 2 menos 1. Aí, agora, eu vou multiplicar esse por x. Então, vai ficar mais 2 sobre π vezes x. E esse vezes esse aqui, que vai ficar menos 1, tá? Porque um é o inverso do outro. Então, só rearrumando, y vai ficar, vamos escrever a parcela que tem x primeiro, 2 sobre π, 2 sobre π vezes x. Agora, eu vou escrever esse menos esse. Repara que eu tenho menos 1 com menos 1, vai dar menos 2. Então, menos 2 mais ln de π sobre 2. Bom, e aqui, então, está a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a π sobre 2, tá? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Alguma dúvida na derivada, no cálculo da derivada da função no ponto, tá? Deixem aqui um comentário no vídeo. E mais para frente vamos ter outros problemas como esse para encontrar a equação da reta tangente. Depois a gente vai dificultando um pouquinho mais, tá? Bom, então a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais!